quando me tiraram por causa da minha mensagem pró-vida que eu sempre dei. Então, peraí. Aí você pegou, um belo dia vou botar aqui no meu Instagram uma postagem Eu sempre pró-vida. coloquei. Sempre coloquei. No meu Instagram... Não era novidade. Não, no meu Instagram eu falo sempre sobre atleta, esporte de alto nível, mudança de mentalidade e treino, essas coisas que eu gosto, pra você... Aí, Bertal, tá pra você. Eu sigo ele há muito tempo já. Tá pra você. Faz, né? É, claro. Faz tudo. Ela não sabe por que eu tô tendo marcas Por melhores. isso que faz. Ela não tá sabendo. Tá melhorando o desempenho, Não sabe o que é. A tua mentalidade, já mudei e vambora. E posto muita coisa de Deus, porque... Sempre se posicionando como católico. Sempre me posicionei como católico. Sempre coloquei Que é direito, né? Cá pra nós. Como é que a pessoa não pode dizer a religião que tem? Eu não sou católico de IBGE. Eu não falo que eu sou católico para dizer que eu sou católico. Eu falo que eu sou católico porque eu vivo o evangelho. E assim, e faço questão de mostrar. Sou pró-vida mesmo. E não sou pró-vida há 22 semanas. Não, sou pró-vida desde a concepção. Isso aí. Sou pró-vida. Eu tenho A vida começa na total, concepção. 100%. Eu cresci com um amigo também, de João Pessoa, que hoje é chefe de uma comunidade. É um cara que coordena a comunidade, que é psicólogo também, Andrei. Andrei, ele foi concebido, e depois eu vou até colocar Eu já ouvi falar dele. Muito bom. Inclusive, ontem me falaram dele, eu falei, eu queria trazer ele aqui. Ó, quero Frei Josué, quero E Andrei, hein? Andrei é assim, uma figura maravilhosa, meu amigo de infância, a gente conhece. E Andrei, depois que ele começou a dar o testemunho dele, sempre foi uma referência pra mim. Não pra enaltecer o que aconteceu, a violência sexual que aconteceu com a mãe dele, não. É porque a mãe foi violentada. Foi violentada. E ela não abortou. Não era católica, não foi por um direcionamento religioso. Entendeu? Ele mudou a vida dele depois no catolicismo, mas hoje vive em vida de oração, chefe de comunidade, coordena a comunidade. Gente, tem que trazer Andrei aqui. Não, é sensacional. O testemunho dele eu vou postar no meu Instagram. Esses dias eu vou postar, tô esperando a poder baixar para mostrar, porque realmente vale a pena você ser pró-vida, vale a pena você dar a chance. Porque muitas pessoas falam, cara, a gente não sabe o que vai acontecer, você não sabe o que vai acontecer se viver. Se você não for pró-vida, a gente já sabe o que vai acontecer. Acabou. Entendeu? Ali. Já acabou. Não, mas tudo bem. Mas aí um belo dia você postou isso. Aí eu postei. Porque eu sempre postei. E não foi dessa vez só. No meu vídeo, eu mostrei. Eu tinha post de 19, 20, 21, 22, 23, falando sobre pró-vida, sou contra o aborto, me posicionando. Deus, Nossa Senhora de Fátima. Se você entrar no meu Instagram, eu não postava tanto, agora eu vou postar mais. Mas sempre tem Deus, Nossa Senhora de Fátima, mensagem, o que a gente faz, como é. Bem, esse é o direcionamento que eu dava. E quando eu postei, assim como na vida e na política hoje, existem algumas ideologias de interesse muito grande. E o esporte, ele é muito forte, tanto com algumas ideologias de interesse de minorias. A gente, por estar no esporte, o basquete feminino tem uma aceitação, existe um percentual muito grande de homossexual, muito grande, normal, o basquete feminino, é muito normal. Uhum. No vôlei também, né? No vôlei menos, no basquete bem mais. No basquete e no futebol feminino também, muito grande. Uhum. E assim, a gente... Tem muitas mulheres que tanto no basquete quanto no futebol, né? Existe bastante. E a gente sempre viveu isso muito tranquilo. Sim. Sabendo, a pessoa tem direito de escolha, ok. E assim, sempre conversei, sempre foram minhas amigas, sempre conversaram comigo. Sim. E também nunca deixei de me posicionar, sabendo do que elas acreditam e do que elas tinham como objetivo de vida. Sim, mas cada um no seu quadrado, ok. Exatamente, mas do jeito que elas sempre se posicionaram, eu também sempre me posicionei. Não querendo gerar um conflito. Fazendo contraponto. Tem esse lado A, mas existe o lado B também. Mas, por exemplo, Sim. quando você diz que tem muitas atletas no basquete que são homossexuais, você diz de que taxa? De um time inteiro? Por exemplo, a seleção não tinha tanta. E era aproximadamente 50%, eu acho. E nos outros times tem mais? Tem mais. É muito forte. É mesmo? Desse jeito? Muito forte. Porque também, no final das contas, elas acabam sendo referência. Mas pra assim, muitas meninas. Algumas não deixam. Não falam, são não mais transparecem. omissas, assim, mais discreta, e outras, muito pelo contrário, fazem questão de se impor e levanta a bandeira. Mas assim, eu sou muito bem resolvido com isso. E muito pelo contrário. Sempre fiz questão de posicionar e falar o contraponto. E um desses posts foi o contraponto. Porque começaram a falar
ia banalizar o aborto, e o cara, para, isso tá errado. E eu sempre me posicionei, sempre coloquei. Mas elas falavam isso antes, assim, no convívio de vocês ou nas redes sociais? No convívio da gente nunca teve, assim, uma ou outra, posso ter alguma conversa, mas se me deu liberdade, que eu nem lembro, assim. Mas porque ela sabe que eu sou cristão, que eu vivo e que o que eu acredito. Mas o post da discórdia, digamos assim, é sobre o aborto. Sobre o aborto. Não é sobre o homossexual. E nem sobre o PL. Ok, Zero. e nem sobre o PL. Zero. É porque, assim, vida. a gente tem que chegar num ponto, a gente está escutando o relato dele, a vida, a conversão, mas há um ponto, além de tudo isso, muito sério. Não é um post que ele diz assim, eu ataquei as minhas atletas homossexuais, eu não fiz isso. Nem ataquei homossexuais, eu estou defendendo a vida. E por defender a vida é demitido. E protegendo a mulher ainda. Então, e aí assim, isso hoje acontece com um preparador físico de uma seleção, mas isso começa a ser disseminado numa sociedade. Então, assim, será que o diretor de uma empresa, o presidente de outra, ou sei lá, um professor de universidade... Mas isso é um cala-boca. Isso é um censura. cala-boca exatamente para você dizer o seguinte, fato. Não diga que você é a favor do isso é uma intolerância religiosa. Eu falei. Isso é uma intolerância. Você foi pego como bode expiatório, como exemplo pro resto. Aí o que acontece? Para deixar claro exatamente essa parte que você falou, Bertaldo. Quando eu tive muitos problemas com a confederação financeira, que ela deixou de me pagar, e profissional também, que eu não concordava, mas eu sempre entubei. Pelo propósito de ir para uma Olimpíada e ganhar uma medalha, porque é um propósito pessoal. É uma coisa que eu tenho. Eu saí de uma pessoa para ganhar uma medalha olímpica. Isso é coisa minha, entendeu? E por isso, porque hoje, graças a Deus, eu tenho uma vida equilibrada, não preciso diretamente do que a CBB precisava me dar, mas eu vou pelo propósito do esporte, melhorar o basquete feminino, entendeu? E quando eu postei que os blogs e as pequenas Twitter, né, que agora é o X, né, começaram a fomentar, distorcendo a mensagem que era pró-vida para outra coisa. É só ler o que você entrar no seu perfil e ver. Claro, só ler, né? Mas vamos pular isso. Quando começou a distorcer e começou a ser ventilado que eu estava prejudicando as mulheres, aí eu fiz, isso vai dar ruim. Neto me ligou, fez, já ligaram na confederação, por quê? As meninas caíram como isca, começaram a postar falando mal de mim. Dizendo... As próprias atletas? Próprias atletas. Como que traíras, não, hein? Isso aí eu fiquei decepcionado. É mas, óbvio. Assim, você convive com elas há 8 anos, e sei me lá quantos conhece anos. como pessoa. Que traíras elas. Então assim, eu poderia muito bem ter me ligado. Isso foi a omissão. Exato. A omissão... Ou fala assim, peraí, gente, estão dizendo que o Diego falou isso. Vamos entrar aqui na página dele, aqui no perfil dele no Instagram. Não, ele botou, foi isso aqui. Entra no delas também, e ela, não, eu acho que tem que abortar, ou sei lá, a posição dela, que eu nunca nem contestei, nem quero contestar. É da vida delas, pessoalmente. Eu queria convencer todas. Queria ter o poder de convencer todas para viver de forma que eu vivo, que eu acho certo. Mas a federação, em momento algum, te chamou para falar alguma coisa? Hora nenhuma. Então, depois de todos esses problemas... Aí o José Neto te ligou e falou, olha, já ligaram pra cá. Tá ventilando, vai dar problema. Eu fiz, Neto, o seguinte... Não vou apagar o que eu postei, né? Não, posso dar zero. Zero. E ele me conhece, e todo mundo me conhece também. Eu sempre fui muito, assim, fiel e firme. Eu sou uma pessoa muito direta, né? Eu não tenho meias palavras, assim. Às vezes até machuco um pouco, porque eu falo a verdade. Então, assim, e quando ele começou a ventilar, eu fiz, Neto, já passei... Tô há 6 anos, eu trabalhava na seleção masculina desde 2008, depois fomos na feminina em 2019. Tô no feminino desde 2019. Entubei tudo até hoje, todos os problemas que tivemos com a confederação em pró da nossa medalha olímpica e do nosso propósito de evoluir o basquete feminino. Eu fiz até aqui, não falei nada com ninguém, nem nunca expus nada, nunca expus ninguém. E nunca conversei o que eu queria conversar com quem precisa. Presidente, vice-presidente, nunca falei. Vou esperar o momento certo. Passaram 6 anos. E eu calado. E eu fiz, Neto, se mexerem na minha fé, eu vou balançar o céu. E por isso que eu comecei a falar sobre balançar o céu. Porque eu fiz, eu não vou me calar, e isso é uma intolerância religiosa. Eu nunca procurei ninguém em nenhum lugar, nunca contestei a opinião de ninguém, mas no meu Instagram eu faço o que eu quero. Eu fiz, se me demitirem por causa disso, segura, eu vou expor todo mundo, porque aí vai contra a minha fé, cara. E é a coisa que eu mais preservo na minha vida, que eu mais agradeço, que eu mais tenho convicção é a minha fé.
Isso ninguém mexe, porque eu sei, se eu cheguei aqui hoje e tenho condições de contribuir com o basquete feminino no esporte de alto nível, que eu sei que eu contribuo, eu cheguei porque Nossa Senhora e Deus quis que eu estivesse aqui, com discernimento, parando, fazendo o que eu tenho que fazer. Mas se eles fizerem isso, eles vão se dar mal. E Neto ligou pra eles, fez, ó, se vocês fizerem isso, vai dar ruim pra vocês. Não façam isso. E Neto me conhece bem, né? Eu sou um cara tranquilo, mas quando eu vou pra cima, eu vou firme. Aí eu fiquei sabendo que eles iam me demitirem. E pela infelicidade, ou pela graça de Deus, né? Chegou no meu Instagram um post do Globo.com. Porque aí houve, eu acho que uma falha de comunicação entre a CBB e o Globo.com. O time de me falar... Eles souberam antes que você. Falaram, né? Falaram antes que eu. Você ficou sabendo pelo... Quando eu soube, eu printei, coloquei, eu fiz... Aí erraram muito, né, cara? Desrespeito absurdo. Total. Fiquei calado, ainda esperei quase 3 dias, 2 dias. Falou, vamos ver quem vai me ligar. Me ligaram só sábado à noite. Aí eu queria saber quem me ligar, porque alguém vai ter que se responsabilizar sobre isso. E até hoje ninguém, assim... Ninguém assumiu a responsabilidade. Ninguém assumiu. A diretora me comunicou no sábado à noite, onde já tava assim... Da quinta para o sábado pela manhã, fomentou no meu Instagram, assim, uma rede negativa falando mal de mim. Sobre você é um palhaço, como você não respeita as mulheres, fomentando justamente o lado negativo, porque eu era pró-vida. E eu falo na maior calma. Gente louca. Deus te abençoe, Nosso Senhor te ilumine. Eu acho que você não entendeu o post, falei com todo mundo, no começo, né? Aí depois começou a chegar num nível assim, absurdo, mensagem, eu, cara, não consigo responder todo mundo. Eu queria até falar com todo mundo, na paciência, né? No discernimento de Deus ali. Aí quando começou a fomentar, que as coisas começaram a balançar ruim mesmo, começou a ficar muito forte, e eu sabia que eu ia ser demitido já, porque já chegou o post. Aí eu fiz, vou precisar balançar o céu, preciso das pessoas de Deus comigo. Aí mandei pros meus amigos, fiz, tô demitido, intolerância religiosa, cara. Isso não existe. Se isso tá acontecendo comigo aqui hoje, e isso for pra sociedade, vai acontecer com todo mundo. Isso não pode. Exatamente. Isso não pode, a gente não pode dar essa margem. É isso mesmo. E eu fui contestar, né? Bem, aí eu tenho alguns amigos que pensam do mesmo jeito que eu. Chegou na Bia Kiss. Quando chegou na Bia Kiss Quem publicou. Bia Kiss é uma deputada federal. Ah. Que é também de Deus, uma mulher de Deus. De que estado? Ela... Cara, agora eu não sei qual é o estado que ela é. Inclusive, ela é muito amiga do meu irmão, do Leão, que é o meu melhor amigo, né? E ela é amiga dele, conhece, assim. Aí ela publicou. Quando ela publicou, aí o povo de Deus, de todos, do lado católico, todos os cristãos, levantou. Os evangélicos também. Evangélicos, a parte da direita, que é onde geralmente tem o lado que a gente fala, né, de Deus, e começaram a fomentar. Então, meu Instagram, assim, começou a vir uma rede de Deus, assim, tanta mensagem linda, que me emocionou demais, que eu fiz, cara, que é isso? Eu tinha, sei lá, 11.200 seguidores, hoje eu tenho mais de 340 mil, porque as pessoas sentiram a força de falar de Deus, assim. E eu sempre falei, e isso tem vários podcasts. Não, e vou dizer, pra quem tá do outro lado também, que injustiça. Total. Que injustiça, gente. Nossa, eu fiquei chocada com isso. Eu queria todo mundo seguindo. E você sabe quem começou a provocar isso? Quem começou? Já foram as atletas direto? Não, elas foram alimentadas por pequenos blogs. Tem alguns blogs. Ah, mas elas são tão idiotas, desculpa dizer isso, sabia? Mas assim... A palavra certa é falta, essa. Elas foram inocentes e falta de informação. Pô, porque e foram desleais a você. Não, isso aí é fato. Isso totalmente. É muito desleais. Elas não verificaram nada, não te ligaram. Mas, mais do que a deslealdade, eu acho a omissão. A omissão me pega demais. Porque assim, água morna não faz nem café, nem mata sede, né? Não tem jeito. Humor não dá. Até Deus fala, humor não... A gente vomita, né? Não, mas é uma coisa muito, muito além dessa, é a intolerância religiosa e é uma discriminação muito grande e que isso começa a permear uma sociedade. Claro. E diz que ninguém mais pode falar nada, quer dizer, eu sou a favor da vida, eu não posso falar. Quem então da eu vou preso. confederação te ligou? Quem me ligou foi a diretora de basquete, Roseli Gustavo. Ela e me o que ela alegou? Então, o que ela disse? Ela alegou que foi causado um clima pelo que eu falei, eu fiz o que eu postei, né? Eu fiz. Então, mas só vale se for contra. Porque se eu postasse as mesmas coisas que elas postam, estaria tudo bem.
Eu fiz, porque assim, a gente só precisa concordar que nós podemos discordar. Se fizer isso, tá ok. Se elas concordarem que nós podemos discordar, tá tudo ótimo, do jeito que a gente viveu até hoje. Eu sempre soube das posições políticas, religiosas, sociais dela, que muitas eu não concordo, entendeu? E tem direito de não concordar? E respeito. É isso aí, você não tem direito de respeitar Por isso que existe outra a pessoa. democracia. É isso. Entendeu? É isso aí. Por isso que existe a democracia. Claro. Então, assim. Mas não é uma democracia de uma ditadura de maioria. Exato. Se você diz que o próprio corpo já tem mais da metade pensando de uma outra forma, e aí se associa a outra metade ou mais que defende o aborto, você ficou sozinho. Total. Mas é. Lá, né? Aqui não. Lá. Só não ficou sozinho porque o José Neto tava do lado dele. Aqui não, nem no mundo. Porque, como fala assim, eu tenho uma frase que eu digo: a gente escuta e vê muito mal, porque o mal faz barulho. Mas existem muito mais pessoas boas no mundo. Verdade. Em todo lugar. Se você olhar o exemplo do Rio Grande do Sul que aconteceu, qualquer exemplo que precisa... Se você olhar o exemplo do Brasil e fizer uma pesquisa realmente séria, 90% do Brasil é contrário ao aborto. Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida. Do povo, da Mas é população porque brasileira. as minorias e essa ideologia de interesse, elas fomentam uma coisa. Por exemplo, a gente quando eu sou nascido e criado numa família classe média pobre. A ideia que o pobre tem, que nós da classe média nós tínhamos, era assim: o milionário, ele é milionário porque ele burlou ou porque ele faz alguma coisa errada. Por quê? Porque a novela, todo milionário é bandido. Porque o que mostra no dia a dia, todo milionário faz o mal ou corrompe alguém. E muito pelo contrário. A quantidade de milionário que existe que ajuda as pessoas no dia a dia, aqui, em qualquer lugar. Vocês são prova viva disso, Claro. né? Que ajuda e que fomenta a boa informação é muito maior que as pessoas ruins. Ah, existe milionário ruim? Claro que existe. Mas existe pobre ruim. E existe pobre ruim, isso exatamente, entendeu? Então, assim, essas informações que são dadas para o povão, que a minoria abraça muito, eu sempre falei muito, assim, porque eu saí daí. Eu sou nordestino, nascido e criado na classe média baixa, convivi num ambiente hostil, sei quem vende droga, o que faz, como o usuário começa, sei das pessoas que abortam, o quanto é prejudicial para a saúde. E eu tive isso na minha vida toda contra o aborto, porque eu já tive exemplo em casa. E eu sempre rezei, e eu sempre vi, todas as pessoas que abortam não são pessoas felizes, não dá nada certo na vida delas. Nada. Verdade. Assim, é o que você... Aqui você referência a todas as pessoas que eu conheço que abortaram. As únicas pessoas que eu conheço que abortaram, que vivem bem, são felizes, são pessoas que já entraram para Deus, já foram perdoadas, que já confessaram, que vivem em Deus. E que mesmo tentam... assim, ao longo de muito tempo, traz muita marca. Muita. Não é brincadeirinha. Zezé Lu esteve aqui, Muita. gravou um episódio lindo com a gente, né? E contando exatamente que ela passou por um aborto. E o quanto, você vê o quanto isso mexe com ela. Tal. E a gente nós fomos para a caminhada da Provida agora no domingo. Aham. Eu falei pra Luciana, falei, meu amor, a maioria é mulher, né? Dominante. Eu fiz, se você olhar aqui, todas essas mulheres, todas, sem exceção, elas estão aqui porque ou fizeram um aborto, ou tiveram uma experiência muito hostil com o aborto. O aborto não é saudável pra ninguém. Primeiro já começa perdendo uma vida. Sim. Fora a marca que deixa pra história, entendeu? E é por isso que eu também, voltando a falar no Andrei, vale a pena viver, gente. Tem tantas pessoas que já... Assim, a violência sexual é horrível, tem que ser condenado mesmo, quem faz. Mas vale a pena você dar oportunidade pra vida, dê oportunidade pra vida. Assim como eu, que saí de um ambiente ruim, que tô hoje, que faço questão de falar de Deus, que falo falo de dinheiro com as meninas, como você pode cuidar e conquistar melhor, facilitar a sua vida. Nós temos que piorar a vida do estuprador. Total, muito. Total. Muito. Piorar muito. 100%. Muito.